Que bom que os bons ventos nos trouxeram novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 35ª noite. Pela hora acostumada, Dinazarda acordou sua irmã para prosseguir a história da noite anterior. E Sherazade prosseguiu assim. A confiança com que esta senhora certificava a Abu Hassan que tudo o que lhe dizia era verdade e que não saíra do salão desde que a ele entrara, o pôs ainda uma vez em estado de não saber o que era e o que via. Ficou algum tempo abismado nos pensamentos. Céus, dizia consigo, sou eu, Abu Hassan? Sou o comendador dos crentes? Deus Todo-Poderoso, aclarai-me o meu entendimento, fazei-me conhecer a verdade para que saiba o que devo crer. Descobriu depois os seus ombros, ainda todos pisados das pancadas que recebera, mostrando-os às senhoras. Vede, disse-lhes, e julgai se semelhantes contusões podem fazer-se sonhando ou dormindo. A meu respeito posso assegurar-vos que foram reais, e a dor que delas sinto ainda é para mim uma prova de que não posso duvidar. Se todavia me aconteceu dormindo, é a coisa mais extraordinária e mais pasmosa que ver-se possa. A incerteza em que estava aborraçando seu estado, chamou um dos oficiais do califa que estava perto dele. Chegai-vos, disse ele, e mordei-me a ponta da orelha para que julgue se durmo ou estou acordado. Chegando-se o oficial, pegou-lhe na ponta da orelha com os dentes e a apertou com tanta força que Abu Hassan deu um grito. A este grito, todos os instrumentos de música tocaram ao mesmo tempo e as senhoras e os oficiais se puseram a dançar, a cantar e a saltar a roda de Abu Hassan com tanto estrondo que entrou numa espécie de entusiasmo que lhe fez fazer 1000 loucuras. Pôs-se a cantar como os outros, rasgou o belo vestido de califa, deitou no chão o barrete que trazia na cabeça e em camisas e ceroulas levantou-se arrebatadamente e meteu-se entre duas senhoras a quem deu a mão. Pôs-se a dançar e a saltar com tanta ação, movimento, contorções graciosas e divertidas que o califa não pôde conter-se no gabinete onde estava. A graciosidade repentina de Abu Hassan fê-lo rir com tanta força que se deixou cair de costas. Ficou bastante tempo sem poder conter-se e pouco faltou que não se achasse incomodado. Levantou-se finalmente e abriu a gelosia. Então, chegando à cabeça e rindo sempre, Abu Hassan, chamou ele. Quereis, pois, fazer-me morrer à força de rir-me? A voz do califa calaram-se todos e cessou o estrondo. Parou Abu Hassan como os outros e voltou a cabeça para o lado de onde vinha a voz. Reconheceu o califa e ao mesmo tempo o mercador de Mossul. Nem por isso se desconcertou. Pelo contrário, percebeu nesse instante que estava bem recordado e que tudo lhe acontecer era muito real e não um sonho. Ah, clamou ele, encarando o califa com segurança. Estás aí, mercador de Mossul? O quê? Queixai-vos que vos faço morrer, a vós, que sois causa dos maus tratos que dei a minha mãe e dos que recebi tantos dias no hospital dos doidos? A vós que tanto maltratastes o imã da mesquita do meu bairro e os 4 sheiks meus vizinhos? Pois não sou eu. Disso lavo as minhas mãos. Vós é que me causastes tantos trabalhos de espírito e tantos desgostos. Finalmente, sois vós o agressor e não sou eu, e sou eu o ofendido. Tens razão, Abu Hassan, respondeu o califa, continuando a rir. Porém, para consolar-te e para indenizar-te de todos os teus trabalhos, estou disposto, e toma Deus por testemunha, a fazer a reparação que quiseres impor-me.
Proferidas essas palavras, saiu o califa do gabinete e entrou no salão. Mandou trazer um dos seus melhores fatos e ordenou às senhoras que executassem as funções oficiais da Câmara em Abu Hassan. Depois de o terem vestido, tu és meu irmão, disse-lhe o califa abraçando. Pede-me o que for de teu agrado, conceder-te-ei. Comendador dos crentes, replicou Abu Hassan, suplico a vossa majestade que me faça mercê de contar-me o que fez para desconcertar-me assim a cabeça. Isso importa-me mais agora que qualquer outra coisa, para restabelecer inteiramente o meu espírito ao sossego acostumado. Quis o califa dar essa satisfação a Abu Hassan. Tu deves saber, em primeiro lugar, disse-lhe, que me disfarço algumas vezes e particularmente de noite, para conhecer por mim mesmo se tudo está em boa ordem na cidade de Bagdá. E como gosto de saber também o que se passa nos arrebaldes, escolhi um dia, 1º de cada mês, para dar uma grande volta por fora da cidade, ora por um, ora por outro lado, e volto sempre pela ponte. Acabava de dar esta volta na tarde em que me convidastes a cear comigo. Na nossa conversação, tu me declarastes que a única coisa que desejava era ser califa e comendador dos crentes somente 24 horas, para ensinar o imã da mesquita do teu bairro e os 4 sheiks, seus conselheiros. Pareceu-me o teu desejo muito próprio para dar-me uma ocasião de divertimento. E com esta mira imaginei logo o meio de procurar-te a satisfação que desejavas. Trazia consigo uns pós que fazem dormir logo que os se tomam, e não se acorda senão passado certo tempo. Sem tu perceberes, deitei-o na última taça que te apresentei e bebeste. No mesmo instante, adormeceste e mandei-te levar ao meu palácio pelo meu escravo, depois de ter deixado a porta do teu quarto aberta saindo. Não é necessário dizer-te o que aconteceu no meu palácio quando acordaste e durante todo o dia até a noite, em que depois de teres sido bem regalado por ordem minha, uma das minhas escravas que te servia deitou mais pó na última taça que te apresentou e bebeste. Caíste logo em Modorra e mandei-te levar a casa pelo escravo que te trouxera, com ordem de deixar a porta do teu quarto aberta saindo. Tu me contaste tudo o que aconteceu no dia seguinte e nos outros. Não imaginei que devesse padecer tanto como padecestes nessa ocasião. Porém, como já te dei a minha palavra, farei tudo para conceder-te e dar-te motivo de esquecer todos os teus males. Vê, pois, o que posso fazer para te dar gosto e pede-me afoitamente o que desejas. Comendador dos crentes, replicou Abu Hassan, por maiores que fossem os trabalhos que padeci, ficam apagados da minha lembrança desde o instante em que me convenci que foram obra do meu soberano Senhor e amo. Quanto à generosidade cujos efeitos vossa majestade queres fazer-me experimentar com tanta bondade, não duvido de modo algum da sua palavra irrevogável. Mas, como o interesse nunca me dominou, visto que me dá essa liberdade, a graça que ouso pedir-lhe é conceder-me bastante acesso para com a sua pessoa, para ter a felicidade de ser toda a minha vida o admirador da sua grandeza. Esta última demonstração de desinteresse de Abu Hassan acabou de merecer-lhe a total estimação do califa. Agradeço-te a tua pretensão, disse-lhe o califa, e te concedo com entrada franca ao meu palácio a toda hora, e em qualquer lugar em que me ache. Ao mesmo tempo, assinalou-lhe um alojamento no palácio. Quanto aos seus salários, disse-lhe que não queria que tivesse que fazer com seus tesoureiros, mas sim com a sua própria pessoa, e mandou-lhe logo dar, pelo seu tesoureiro particular, uma bolsa de 1000 peças de ouro. Agradeceu-lhe muito Abu Hassan, o califa, que o deixou para ir ao conselho conforme o seu costume. Tomou Abu Hassan este tempo para ir com a brevidade possível informar sua mãe de tudo o que se passara e noticiar-lhe a sua boa fortuna. Deu-lhe a conhecer que tudo o que lhe acontecera não era um sonho,
que fora califa, que na realidade fizera suas funções um dia inteiro e recebera verdadeiramente as honras dele, que não se devia duvidar do que lhe dizia, visto que tivera a confirmação do próprio boca do califa. Não tardou muito a espalhar-se por toda a cidade de Bagdá a história de Abu Hassan. Divulgou-se também pelas províncias vizinhas a dali, as mais remotas, com as circunstâncias singulares e divertidas de que fora acompanhada. A nova posição de Abu Hassan tornava-o em extremo assíduo a fazer a corte ao califa. Como fosse naturalmente de bom humor e fizesse nascer a alegria em toda a parte onde se achasse, pelos seus bons ditos e pelas suas graciosidades, não podia o califa quase passar sem ele, e não empreendendo qualquer divertimento sem o chamar. Levava-o também algumas vezes ao alojamento de Zobeida, sua esposa, a quem contara a sua história, que a divertira muito. Não desagradava a Abu Hassan a Zobeida, mas ela observou que todas as vezes que ele acompanhava o califa, tinha sempre os olhos fitos numa de suas escravas, chamada Noutun Ankadas, razão porque resolvera dar parte disto ao califa. Comendador dos crentes, disse um dia a princesa ao califa, não observais, talvez como eu, que todas as vezes que Abu Hassan aqui vem, não cessa de fitar os olhos em Noutazim Aqtabá, e que ela nunca deixa de corar. Não duvidais certamente que isso seja um sinal certo de que ela não desgosta dele. Razão porque, se o desejais, casá-lo-emos um com o outro. Senhora, replicou o califa, fazendo lembrar uma coisa que deveria ter já feito. Sei o gosto de Abu Hassan acerca do seu casamento, por confissão dele mesmo, e tinha-lhe prometido uma mulher, da qual teria motivo de ficar contente. Estimo bem que me falasses nesse assunto, e não sei como isso me escapou da lembrança. Mas melhor era que Abu Hassan seguisse a sua inclinação, com a escolha que ele mesmo fez. Além disso, visto que Noutazim Aqtabá não desgosta dele, não devemos hesitar sobre esse casamento. Eles aí, um e outro, não tem mais que declarar se consentem no casamento. Lançou-se Abu Hassan aos pés do califa e de Zobeida para mostrar-lhe o quanto era sensível aos favores que lhe faziam. Não posso, disse ele, levantando, aceitar uma esposa de melhores mãos, porém não ouso esperar que no reino Aqtabá queira dar-me a sua mão de tão bom coração como eu estou disposto a dar-lhe a minha. Acabando essas palavras, encarou a escrava da princesa, que bastante demonstrou pelo seu silêncio respeitoso e pela vermelhidão que lhe subiu ao rosto, que estava disposta a seguir a vontade do califa e de Zobeida, sua ama. Porém, percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante. Finalmente, tudo se esclareceu e Abu Hassan conheceu a verdade e foi recompensado de todos os males que passou pelo próprio califa e agora goza de sua confiança. Inclusive o califa lhe arranjou um casamento. Será que eles serão felizes? Iremos dar continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.